Boa noite. Uma satisfação para nós, mais uma noite aqui, né? Que bom que a gente está aqui. Semana, já vamos avisando que vamos passar 2 semanas sem poder estar aqui conversando com vocês. Semana que vem a gente vai fazer uma viagem e aí exatamente na quinta e na outra quinta eu vou estar lá. Mas aí, se Deus quiser tudo correr bem, quando eu voltar, aí eu trago notícias a vocês sobre como é a Terra Santa. Aí a gente conversa, aí melhora. Refletido. Coisa interessante, às vezes o YouTube, a gente criou essa coisa de botar os vídeos no YouTube e foi uma ideia, né? Depois eu já comentava o Evangelho há alguns anos lá no Centro Espírita de Jesus e Sua Doutrina. Aí uma companheira disse assim, olha, já está na hora de você gravar e começar a colocar lá. Aí logo que a gente começou, com pouco tempo veio a pandemia. E aí, tanto que eu coloco uma capa, né, para não ficar aparecendo o meu rosto, até para não confundir com as minhas questões de trabalho, aí fica lá uma capa assim que não tem meu rosto, mas ficou aparecendo que eu botava antes só o áudio. Aí muita gente dizia assim, eu gosto de ver a pessoa falando, olhando e tal, aí a gente passou a gravar com o vídeo. Porque tem vários tipos de formas de aprender, vários tipos de pessoas, né? Eu sou desses, eu aprendo muito ouvindo. Então eu sou eu escuto palestra direto, eu gosto muito de ouvir. Então assim, é mais falado, por isso também não uso slide, porque também para quem é desse tipo. E eu também até agradeço as pessoas, mas eu fiquei impressionado, né? Quando o YouTube mandou o e-mail, tem mandado, né? Todo mês ele manda, né? Do feedback do que aconteceu. E eu me impressionei que, sem propaganda, sem nada, as pessoas tinham escutado num mês, essas falas, o equivalente como se fosse 9 dias, 24 horas direto, quer dizer, em sequência, quer dizer, é porque é relevante para alguém, né? Senão a pessoa não estaria voltando, às vezes você olha ali, é 20 pessoas, é 30, é 50, mas não é o quantitativo, né? As pessoas estão passando a coisa das mais preciosas que elas têm, que é o tempo, ouvindo isso, né? Então, achei muito interessante, quis aqui partilhar com vocês. E hoje, me informaram que o Evangelho, e aí, sempre lembrando do pessoal que está me vendo pela primeira vez, quem quiser ver os Evangelhos anteriores, e esse aqui que depois vai para o ar, a gente criou um canal chamado Transmutação, aí se você botar no YouTube é só Transmutação Renato, e lá tem os vídeos. Aí se você quiser se inscreve, se não quiser se inscrever com o sininho, na hora que coloca, ele te avisa. E se não, você que só basta ir lá e olhar os vídeos e fazer como você quiser. Eu não sou muito de assistir vídeo na hora, eu sou daquele que baixa, guarda no celular, porque sempre eu estou ouvindo. Aí uma hora que eu estou com arranjo um tempinho, eu escuto, né? Então, hoje, o Evangelho é o capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. O item 8 que ele disse. Eu estou achando bem interessante porque nós, na semana próxima passada, trouxemos toda uma mecânica que era exatamente, caiu na parte do maior mandamento, que era amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo maior, que era amar ao próximo como a si mesmo. E nós começamos a discutir de uma situação ligada à programação de 12 passos, que é utilizada nos anônimos, que começa nos Alcoólicos Anônimos, e a gente aqui foi trazendo um paralelo com o Neuróticos Anônimos, que é quem tem problema com as emoções, e com o Codependentes Anônimos, que é quem tem problema com relacionamento. São inclusive grupos de anônimos gratuitos, você pode visitar, que hoje estão funcionando dia de terça-feira, quarta-feira e sábado de 7 às 9, ali por trás da Igreja São Gerardo. Lá no Salão do Ar, na terça, quarta e sábado, é neurótico um dia e os outros 2 são Coda, né? E aqui a gente só elencou um dos outros grupos, que eu também estou achando interessante, que foi o que me veio à mente quando eu estava olhando aqui agora, que eu disse que é aqui no São João do Tauap, eu não lembro o endereço. Que ele funcionava antes na Igreja de Fátima, depois funcionava ali perto da Igreja das Dores, e agora é em algum colégio aqui perto no São João do Tauap, que é o DASA. Veja, dependente de amor e sexo. E o nome desse evangelho hoje é a lei de amor. E ele diz que Jesus chama e que vai ser leve, né?
E lá no DASA, a mudança nos passos é só que o primeiro passo é: reconheço a minha impotência frente a amor e sexo e que a minha vida ficou ingovernável. E eu comecei a perceber, né, que as pessoas têm muito preconceito com essa organização, porque tem a palavra sexo. E a pessoa muitas vezes olha para o sexo, só que é dependente de amor e sexo. Né? Então, na dependência de amor, e aí ele vem para a lei de amor, é o que eu quero falar hoje. Porque eu entendo que a dependência, talvez o nome melhor, que é como lá nos Estados Unidos, né, seria dependência, né, central, né? Realmente é o amor. O sexo vai ser uma consequência. E aí, é um fator que eu quero falar hoje com vocês, que é sobre o DASA. Outro fator, um tema que eu aprendi lendo o livro de DASA, que é anorexia de amor, que a gente também só elencou naquele dia. E aí, guardando esse tema, eu lembro um dia que o Chico Xavier foi para uma entrevista na época Margo, e perguntaram a ele se ele pudesse, né, deixar uma última frase, fim de ano, para as pessoas. Ele disse: se eu fosse alguém, se eu pudesse dizer que as pessoas fizessem alguma coisa, eu diria para as pessoas que amassem. Amassem como Jesus nos amou. Um tipo de amor que liberta, né? Um tipo de amor que não exige do outro sequer a compreensão. Que é o caso, né? Amar sem querer nada em troca. O poeta Mário de Andrade, ele tinha um livro assim, né? Amar, verbo intransitivo, porque normalmente o transitivo é aquele que precisa de complemento. Então, quem ama, ama alguém. Aí ele dizia: não, amar não tem esse negócio de precisar de complemento, não. Quem ama, ama. E irradia amor. E é por isso que eu acho que o Evangelho está trazendo essa questão de dizer que se você amar, vai ser leve. Se você amar, você vai realmente conseguir irradiar e a sua vida vai ser tranquila. Mas quem ama? Porque primeiro, para amar, vai ter que se amar. E quem se ama? Quem se ama? Esse é um primeiro ponto que eu lembro, né? Quem é que realmente se ama? Que a gente levantou naquele evangelho passado. Para amar, se religião é o quê? Religar-se, ligar a você, né? De novo, ligar-se. E quando você se liga a si, como você tem uma parte do fluido cósmico universal, uma fagulha de Deus, não é isso? É assim que o Raul Seixas dizia, tirando lá do Bhagavad Gita. Saiba que eu estou em você, mas você não está em mim. Quer dizer, a parte de Deus que está dentro de nós é o amor, essa energia, essa luz, essa é o que nos mantém. Mas só que como a gente não compreende o quão importante a gente tende a não enxergar. E como a gente não compreende, não enxerga, consequentemente, a gente tende a não se valorizar. Se a gente não se valoriza, a gente começa, ao invés de olhar para nós, nos religarmos constantemente, a questão da meditação, da oração constante, da observação, do alto amor, a gente passa a olhar mais para os olhos dos outros. E aí a gente revela que a gente tem uma profunda baixa autoestima e que a gente se tornou em adicto, escravo de aprovação dos outros. Aí passa a vida fazendo o quê? Tentando manipular e conquistar o amor dos outros, a confirmação dos outros, para que quando a gente se sentir confirmado pelos olhos dos outros, a gente se sente amado. E isso, há uma grande probabilidade que não seja amor. Se torna uma droga, que você precisa de uma nova aventura instante a instante. Agradar um, agradar outro, é toda hora manipulando, querendo ser confirmado. Cada palavra quer um ok, sabe? Cada atitude quer um agradecimento. E é aí que vem os problemas. Quantas vezes nós não ficamos com raiva porque nós achamos que fizemos algo de bom por alguém e essa pessoa nos foi ingrata?
Por quê? Porque a gente não fez porque era o certo a fazer. A gente fez porque a gente queria algo e troca. Aí, ó, tá vendo? Ó, começa errado, não vai terminar certo. Faça certo que dá certo, tá vendo? Ó? Então, esse jogo de manipulação, primeiro que ele gasta a energia da gente. Segundo, que ele nos escraviza, como diz o Krishnamurti. Quem escraviza se torna escravo, porque você precisa constantemente estar cercando a pessoa, é presente, é não sei o quê, é aquele filho que você, ao invés de dar o sim quando era para dar sim, dar o não quando era para dar o não, você sempre mimou porque você queria se sentir amado, mas porque você não se amava. Às vezes, o pai não teve, ou a mãe não teve condições econômico-financeiras quando eram jovens, aí às vezes consegue, o que é que ele faz? Enche o filho de presente, mas às vezes para quê? Para que os outros, quando olharem para o filho, olhem e achem que ele agora está bem sucedido. Mas eu estou dando para ele o que eu queria receber. Com isso, ele acha que vai conseguir se sentir amado pelo filho e se sentir amado pela sociedade, mas ele está desligado de Deus. Ele está desligado dele. Daí a importância de um espectro de religiosidade. Ele não está se amando. Ele não está buscando agradar a Deus. Ele está buscando agradar aos outros. Não porque ele é bom para os outros, mas porque a baixa autoestima dele, a carência dele, deixa ele com uma fome insaciável por aprovação dos outros, que ele confunde com amor, que não é. E é pesado. Claro que é pesado, cansa. Cansa toda hora, ficar toda hora, todo dia, 24 horas por dia, se comparando, olhando o outro, chega num canto, aí quer mostrar que o filho é rico, aí dá uma motinha de 3 mil reais, aí chega na escola, o filho do outro dá onde de 6, aí você fica doido, aí o vizinho trocou o carro, você não trocou, aí a minha prima tá mais magra, eu tô mais gorda, aí eu tô não sei o quê, o meu amigo da escola tá tudo bonito, tudo bem sucedido, eu tô velho, cabeça branca, o outro ali tá rico, aí começa, meu amigo. Fica louco. E veja que tudo isso foge da religiosidade, no sentido de se religar. É tudo para fora, tudo para fora, tudo para fora. E não dá para dizer que está fazendo querendo ser o bonzinho. E quando os outros não lhe dão o que você quer, o que é que você está querendo quando está com esse problema? Se alimentar da aprovação dos outros. Quando eles não dão, aí você fica com raiva. Com mágoa, chateado, decepcionado, aí vem o pior sentimento que pode existir, o sentimento de culpa. Aí você descarrega em comida, bebida, relacionamento doentio, emoções descontroladas, medo. São metas e metas na sua cabeça e as metas não tem nada a ver com o que você acha que vai se realizar, porque você não está pensando em se realizar, você está pensando em agradar os outros no sentido de que você está necessitando daquela droga que é a aprovação deles, para você se sentir, entre aspas, amado. Só que aquilo não é amor. O que acontece? Você deixa de cumprir o seu papel. Você deixa de cumprir a sua parte. E a sua cabeça é confusa, porque você confunde a aprovação dos outros mediante manipulação com amor. E não é. E não é. E pior, está cansado. Cansa. É muito diferente você se amar e dizer assim, poxa, olha, eu preciso emagrecer porque me faz bem. Quando eu decidi emagrecer, eu estava assim. Eu ia botar uma meia, rapaz, 13 quilos a mais disso aqui. Eu botava uma meia, não baixava, eu me curvava, não conseguia. Minhas pernas, eu botava assim a mão na perna. Eu disse, não, isso não me faz bem. Eu tenho que fazer as coisas porque me fazem bem. Toda.
E na hora que eu faço isso porque me faz bem, será que isso tem a ver com egoísmo, egocentrismo? Ou eu estou fazendo porque talvez eu esteja respeitando, olha aí a religiosidade comigo e com Deus, o presente que Deus me deu, que é o meu templo, que é o meu corpo. Não é assim que Jesus disse, tu és pedra, sobre esta pedra eu erguerei a minha igreja. Está aqui o templo, ó. Cuida, limpa. Tá vendo, ó? Muda ou não muda o espectro? Como diz, está na pista disputando com as outras ou com os outros, ou tá olhando e dizendo, pai, como Jesus e São Francisco disse, aqui é o meu jumentinho, que me aguentou 44 anos, ele dizia, né, que foi a idade que ele faleceu. Meu jumentinho está cansado. Tenho que cuidar dele. É diferente. É diferente. A partir do momento que você começa a trabalhar essa questão do alto amor, você começa a ter a possibilidade de ajeitar o seu jardim. Você deixa de ser um conquistador, uma conquistadora, um sedutor, uma sedutora. Mas por ser um jardim que faz o que é para fazer, que cumpre o seu papel, que planta e rega e cuida e espera no que é seu, no que Deus lhe deu, a tendência é que as borboletas venham. Você não corre atrás, você não manipula. Você é você. Porque você se ama. E porque você, em se amar, você ama a Deus. Por quê? Porque você entende que foi Deus que lhe deu. Não, Ele lhe confiou. Não é assim? Tudo é do Pai. Ele lhe confiou para você cuidar. Aí você começa a trabalhar. Poxa, me cuido. Por exemplo, a companheira que ela usa tatuagens. Tem gente que faz a tatuagem porque gosta, tem um sentido, algumas têm um significado, uma simbologia, não é isso? E eu sei que tem muita gente que vai fazer porque quer participar de um grupo de pessoas que usam, tem uma carência, sabe? E quer ser. Uma prima minha que dizia assim, olha, Renato, convivência até a perna quebrada pega. Ela dizia assim, né? Quer dizer, às vezes a gente está carente, se ele não estiver bem, como diz o Matuto, se influi. Qual é a diferença? A diferença é só uma. É você saber quem é você, o que você quer, ou você e não querer enxergar que você, como um ser humano, um espírito imperfeito, tem as suas fragilidades, pode estar carente querendo agradar o outro para se sentir aprovado e achar que isso é amor. Ou a pessoa que diz, não, isso aqui tem a ver com a ritualística, tem a ver com isso aqui eu gosto e tal. Essa é a diferença. Mas quem é que vai dizer qual é a diferença? Só a própria pessoa. Quem é que vai dizer que está num relacionamento, que ele é doentio, que ela poderia ajeitar o relacionamento, mas ela acha que não tem jeito, já começou errado, às vezes começou o relacionamento por interesse, por outros interesses que não eram amor, não acontece isso também? Mas acha que não pode nem tentar solucionar, nem parar, porque aquilo ali vai desaprovar aquela pessoa frente à sociedade. Ela não quer, ela tem muito medo de sentir culpa por não estar agradando os outros, porque ela se tornou uma drogadicta de aprovação dos outros. É uma droga. Viciante. Aí pronto, ele está bem, aquela mulher que chega, passou uma semana ajeitando o vestido para ir para a festa e tal, chega num canto, aí quando chega lá, o vestido e cara e bonito e não sei o que, quando chega lá tinha uma mulher com a roupa mesminha dela. Aí ela, vou voltar. Eu já vi gente voltar, não vou, como é que pode, onde é que ela arrumou essa roupa? E tal, né? Isso aqui era um negócio tão... Eu mandei um modelo igualzinho. Aí quer matar mais... Aí vai lá para outra e tal, menina, não sei o que, ela tem que arranjar um jeito de perguntar como é que, se não foi embora, né? Se entrar, como é que foi que você conseguiu esse vestido? E mulher, nós estamos, né, bem parecidos, porque ela chega com uma conversinha, mas na verdade ela quer saber, né? Porque ela não quer ficar por baixo. Aí quando ela descobre, mulher e tal, e tu? Não, meu vestido foi caríssimo, comprei lá em Paris, não sei o que. Foi mesmo, ele foi quanto tanto? Foi mesmo, pois mulher, tu acredita que esse meu eu comprei aqui no Beco da Poeira, foi... Tá louco? Acabou a mulher.
que acabou ela? Por que acabou com ela? Porque o valor está distorcido. Porque ela não estava ali para se sentir bem com aquela roupa. Ela tinha que dizer que era a roupa de tantos mil, comprada e não sei tanto, que ela era diferente, que as pessoas iam aprová-la porque ela estava daquele jeito. Ao invés dela ter chegado e se amado, se cuidado, achado uma roupa que ela gostava, porque ela se amava. Ela queria ser uma flor, por exemplo, para a vida, para Deus, que era o papel dela. A gente nasceu bonito para ser bonito. E se achar bonito, e ser o que a gente é, onde quer que a gente esteja. Assim a gente agrada a gente, agrada a Deus e agrada a vida. E acaba inspirando os outros a serem tão organizados quanto, porque nós influenciamos também. Tanto faz. Se tiver mais um igual, 2, 3, 5, ó, beleza, estava no colégio, todo mundo andava de farda e não era bom. Não? Mas ela vai estar beleza. A outra vai chegar e perguntar e ela vai dizer, pois é, a minha foi lá no beco, mas legal, eu gostei dessa roupa. Às vezes ela vai dizer, mulher, toda vida eu compro 80 mil um vestido para cada festa. Pois mulher, usa esse vestido, eu vou para pouca festa, quase toda festa que eu vou com o mesmo vestido. Mas eu achei ele tão bonito. É diferente. Né? Por isso que eu falei no começo sobre o Daza, porque quando você lê o livro de Daza, olha, é outro livro que vale a pena ler. Dependente de amor e sexo. Porque você vê a anorexia de amor, por exemplo, é isso. A pessoa começa a fazer, acha que o que é isso, né? Anoréxico, né? Aquele que come, bota para fora, é isso. É porque ele está só atrás de picadas, só atrás de pequenas aventuras, ele está só atrás de uma pequena aprovação. Aí ele diz que quer ser amado, mas ele não pode, porque se ele não se amar, dificilmente ele vai ser capaz de receber amor. Então, provavelmente, ele está com uma carência profunda. E ele quer se sentir altamente aprovado. E isso, sabe aquelas coisas como quem bebe uísque, que tem tantos anos, né? Uma conquista, que é uma conquista de outra pessoa, que fica doida para ficar andando atrás de você, que é um relacionamento, é um uísque 12 anos, é um 18, um 20, 25, é o alto. Ali ele tem uma alta picada que vai durar, dizem os estudiosos. Diz o Stephen Covey, né, naquele livro As 5 Linguagens do Amor, uma paixão dura até 2 anos só. Por isso. Ele quer uma devota, ou ela quer um devoto de até 2 anos. Que vai fazer, ela vai dizer tudo, e ele vai sempre dizer sim, porque ele quer ficar naquele ciclo ali. Só que aí depois de 2 anos, até 2 anos, a coisa vai amufinando e se acaba. E o problema é que quando a coisa for, ele vai perdendo aquele interesse, era hora de virar amor. Aí o que ele faz? Ele é anoréxico, ele bota para fora. Quando ele vê que está começando a criar laço, que o trem está começando a pegar embalo, aí ele começa a fazer besteira. Fazer coisas, ser grosseiro, buscar outros parceiros. E aí é porque ele é promíscuo. Isso é um fato. Mas o que é mesmo? É porque ele é o danadão? Provavelmente não. Talvez ele esteja com medo. Medo de quê? De chegar ao amor. Uma coisa que ele não quer ver, que ele não se ama. Ele sempre viveu de pequenas confirmações, nunca de amor. Morre de medo daquele negócio ser uma coisa muito forte e depois não dar certo e se desmanchar. E ele tem tanto medo de depois, do que ele vai sentir de culpa, porque acabou, ele prefere não dar continuidade. Ele acha que a aposta é muito alta, aí bota para fora. Aí vai vivendo de muitos relacionamentos amorosos, entre aspas. Porque capacidade de amar, nem ele nem ela tem. Na verdade, eles têm muito medo. E isso vira um ciclo que lá no livro do Daza ele chama bonde. Aí ele sai de um relacionamento e... Quem nunca fez isso, hein? Sai de um relacionamento e... entra no outro. Quando está engrenando, ele sai do outro e... outro.
fica simplesmente desesperado ou desesperada quando está só. Não era assim a música da Diana? O medo de ficar só me apavora e eu me desespero. E tome bonde, termina um bonde, pega outro, um bonde. Veja que é um ciclo, a vida está passando. E amar mesmo. Ninguém está amando. Começou por não se amar. Começou por não encontrar o lugar dele na vida. E aí o pior é isso. Por que você vai dizer assim? Então esse cara, essa pessoa é uma culpada? Não, essa pessoa é uma doente. De uma doença que não tem cura. Não é assim nos anônimos que a gente falou naquele dia? Incurável, progressivo e reversível de efeitos fatais que antes de matar desmoraliza. Não é isso? Quem é que fica promíscuo demais que no final não está aquela pessoa solitária e amarga porque a beleza passa? E vai ficando no canto. Quer dizer, aquelas intenções libidinais das quais ela usava para manipular, para atrair, passam. Aí, como vai viver? Estão percebendo que a gente está tentando trazer para cá, a gente tentar enxergar os processos que acontecem onde? Dentro de nós, porque eu compreendo que isso é a religiosidade, é a hora que eu me ligo comigo mesmo, aí eu me ligo com Deus, eu tenho que entregar. Se eu quiser trabalhar a religiosidade, a minha vida e as minhas vontades nas mãos de Deus. E sendo assim, eu tenho que tentar agradar a Deus. Como? Descobrindo qual é o meu papel. Por que de tantos milhões de espermatozoides que foram fecundar a minha mãe, que eu sei que partiram e eu fiquei, e vinguei de milhões e milhões de crianças que morrem antes do parto. E eu estou saudável no meio de milhões e milhões de crianças que não têm saúde. O que Deus projetou para mim? Então vou fazer. E não adianta querer ver o projeto gigante. Adianta eu começar a cuidar do que está comigo. O que está comigo agora? Cuidar de mim. Me enxergar. Me amar. E aí amar. Ocupar o meu lugar. Está ajudando ou está dificultando a reflexão? Estão percebendo? Muitas vezes, se você pegar evangelhos que eu comentei, esse tema várias vezes, cada vez é diferente. Falar do que está do evangelho para o evangelho, você vai encontrar lá na frente, mas a gente começou a tentar chegar em camadas mais profundas, porque elas são operacionalizáveis. A gente tem que pegar e arregaçar a manga e botar a mão na massa. É prática. É prática. Vou dar um exemplo de um texto que eu gosto, de um autor. E como eu disse, como dizia o Buda, quando o Buda apontar para uma estrela, olha para a estrela, não para o dedo do Buda. Ah, esse cara tem crítica, vou dizer o nome, Osho. Aí o pessoal, ele tem muitas críticas, ele tem... Não. Vê tudo, como dizia Paulo, retende o que é bom, vai, pega o que te serve, o resto, deixa para lá. Tem um texto que eu tenho, que gravaram áudio, eu tinha lido e gravaram áudio. Tem um livro do Osho, um dos melhores, que eu acho, chama-se O Livro do Ego. Aí, de uma das obras dele, que eu não lembro qual é agora, gravaram, ele contou uma história, que as pessoas faziam... O Osho, na verdade, tem mais de 600 livros e ele não escreveu nunca nenhum. Ele falava, o pessoal transcrevia as palestras e lançava os livros. É assim que é a obra do Osho, imensa. Ele fazia muita palestra e o pessoal fazia aquela linha. O Krishnamurti também, o pessoal fazia, pegava as palestras, alinhava, escrevia o livro. E vendia e o dinheiro vinha para as instituições, que até hoje mantém as instituições dele, no mundo, Aí tem uma passagem que uma pessoa chegava e ia perguntar para ele, dizia assim, Osho, ele falava, que ele tinha muito medo de amar. O que o Osho achava dessa coisa, de se ele deveria se entregar. Aí o Osho começa a explicar e ele diz assim, que um dia ele sonhou
que chegava, o Osho era muito solicitado, né? Para chegar perto dele tudo era mais difícil. Era o Bhagawan Rajneesh, né? Aí o Osho, o cara disse assim, eu sonhei, mestre, que eu chegava no Buddha Hall, que era um espaço, tipo um ginásio que ele falava lá dentro de Rajneeshpuram, que era a cidade dele lá nos Estados Unidos, né? Criou uma cidade. Né? Aí ele disse que não tinha ninguém e o Osho chegou. Ele disse que o Osho começou a falar e era só para ele, ele ficou muito impressionado. Aí disse, Osho, o que você diz disso, fora dessa questão de eu não me doar? Aí o Osho disse assim, por que te impressiona eu chegar e falar? A minha vida inteira foi falar, eu nasci para falar. Olha, quando uma florzinha no meio da floresta, quando chega a hora da manhã, que é dela se abrir, o que ela faz? Ela se abre, dá toda a beleza dela e o perfume dela para a natureza. Se você passar para ver, ou não, ela faz o que ela foi feita para fazer. Ela nasceu para ser linda e ela é. Então eu nasci para falar, eu chego na hora de falar, eu falo. Se você estiver aqui ou não. Se tiver muita gente ou não. Porque é o meu papel. Ele disse, se não tivesse ninguém, eu ia chegar aqui para falar. E eu ia falar. Eu ia contar histórias, eu ia contar piadas, eu ia rir das minhas próprias bobeiras. Mas eu ia fazer a minha parte. Eu não ia deixar de fazer a minha parte. Porque esse é o meu papel. E é isso. Eu não tenho que me guardar. Eu tenho que ser o que eu nasci para ser. E para ser o que eu nasci para ser, eu tenho que me conhecer, de me enxergar. Deixar de querer mentir tanto para os outros, querendo manipular os outros. Esconder que eu não sou perfeito, mas que eu tenho muitos defeitos de caráter. Só que a diferença é que hoje eu não me comprazo com os meus defeitos de caráter. Eu tento ser, como disse o Chico, melhor do que eu mesmo a cada dia, sem ter a pretensão de ser melhor do que ninguém. Dou aos outros o direito de serem como quiserem, mas eu tenho o dever de ser melhor do que eu mesmo a cada dia, sem ser melhor do que ninguém. É o meu papel. Se o Renato fala, se ele falar alto, era esse menino que era pequeno, que falava alto, gritando, fala baixo, fala baixo. Só podia dar que um dia ele ia falar para as pessoas. E antes, falava, eu ficava com vergonha, né? A pessoa me reprimia, olha, não sei o quê, não sei o quê. Aí um dia, é porque tu fala muito, mas eu ganho a vida com isso. Fora o meu trabalho espiritual, o meu trabalho fora isso, é falando. É só fazer o que Deus te criou para fazer. E tentar se melhorar, cuidar de si, como eu falei, cuida do corpo. Se está bebendo bebida alcoólica te faz mal, o que diz no Evangelho? Se a tua mão, o teu olho for te prejudicar, o que faz com o teu olho? Arranca. Se tua mão for te perder tua vida, arranca. O pé, arranca. É melhor entrar manco do que desgraçar tudo. O que adianta, a pergunta de Jesus? Ganhar o mundo e perder a vida. Perder a si mesmo. Então, cara, eu bebi a vida todinha. Se tá bebendo, tá te fazendo bem? Não, ó, vou ser bem sincero comigo. Tem que ser honesto muito com você e com Deus. Tá fazendo bem? Não, tá não. Então, arranca, pô. Eu tenho muita promiscuidade. Tá te fazendo bem? Continua. Tá te fazendo mal? Arranca. Porque não tem como. O universo é um espelho. A gente já sabe tudo que a gente faz que não é bom. Tem um sinal. Qual é o sinal? A dor. Dói não? Uma hora dói. Quem foi que nunca sentiu dor aqui? Por coisas que fez, que sabe
que não lhe fazem bem e você fica fazendo, chama defeito de caráter, que você não consegue, porque tem aquele defeito de caráter que a gente gosta, ou não tem? Não tem. Essa coisa do DASA lá tem uma parte muito interessante. Diz, um dos padrões de um DASA é ser escondido, as coisas dele tudo é escondido. Né? Pornografia, tudo é escondido, ele tem que fazer tudo escondido. Né? Ele tem que ter vários relacionamentos escondidos, tudo em gavetinha, a vida dele é toda escondida. Fantástico, você lê o livro de DASA, ele mostra, tudo é escondido. Várias coisas, tudo dele é assim, ele tem vergonha, escondido, 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 escondido. Aí uma hora que ele começa a doer. Se dói, Deus está te dizendo alguma coisa. E aí, o que você vai fazer com essa dor? Vai continuar? Lá na programação, o 6º passo é isso. Reconhecer os meus defeitos de caráter. O 7º passo é e tentar mudar, tentar afastar de meus defeitos de caráter. O 7º é, para os defeitos de caráter, que eu não consigo mudar, porque quando a gente vê, recai, né? Assim, né? Diz que não vai beber quando vê determinadas pessoas, ambientes e situações, bebe. Diz que não vai ficar com não sei quem, aí vai para uma pessoa, ambiente e situação, fica. Não é assim, né? Diz que não quer mais falar não sei o que de novo, pessoa, ambiente e situação, faz de novo. É um tipo de coisa que o 7º passo é dizer, poxa, meu Deus, me ajuda. Decide, entende. Reto pensar, reto falar, reto agir. Pensa, tá te fazendo bem? Não. Então, te ama aí, começa a mudar. Se não consegue ser perfeito, lógico, tenta a recuperação constante, 24 horas, vigiar e orar e todo dia. Fica atento. Se não está forte espiritualmente, não precisa ir para certas pessoas, ambientes e situações, não vai. E, de novo, toda vez que sentir que vai recair, pede ajuda. Ajuda ou a grupos ou a pessoas, ou vai escutar uma coisa que vai te dar uma nova energia. Evita. Ajuda-te que o céu te ajudará. Faz a tua parte. Você já sentiu as dores que você precisava sentir, os alertas que você precisava ser alertado. Várias coisas que você já fez, que você sabe que não são legais, quando você vê, sente uma porrada, não sente? Quem nunca sentiu? Quem sente? Vez por outra. O defeito de caráter voltando e sentindo, causando dor na gente. Quem sente? Qualquer um. Pode ser inveja, cobiça, preguiça, ira, luxúria. Qualquer um. Uma hora ele vem cobrar o preço, ou não vem? Aí é nessa hora que você humildemente tem que decidir. Porque não adianta só chorar. Tem que tomar atitude. E, a meu ver, isso é aplicar a lei de amor. Você tem que limpar tudo de sujeira que você colocou na sua própria vida. Bateu, né? Abra. Abriu, fecha. Sujou, limpa. É isso, se ama, age. Comida, de novo, tá vendo? Gula, cobiça, inveja, cobiça, preguiça, luxúria, gula, ira. Ira. Como eu disse, um negócio besta, que lá também tem os comedores compulsivos anônimos, né? Comer. Comer. Outro, preguiça. É esse tipo de situação. Ou na hora, já pensou, na hora que você está no hospital, a comida é ruim, tá com pão. Pensou gente que está fazendo um tratamento de câncer. Determinados medicamentos que a pessoa toma, que o gosto da boca fica metálico, a pessoa não quer comer, mas ela tem que saber o quê? Ela tem que tomar uma escolha na vida dela. Tu te ama? Quer continuar? Quero. Então você tem que comer. Mas é gosto de sal, pode ser gosto de ferro, pode ser gosto de aço. Coma. Porque você precisa. E o que está comendo demais, certas coisas, tira. Tem aquele alimento, né, que é o alimento que é o que desgraça tudo. Tem gente que é doce, tem gente que é massa, tem gente que é fritura, né? Tira. Mas para fazer isso tem que se
Amar, não tem não. Aí veja, ó, se o que a gente falou não bate, ó, vamos ler de novo o texto. Ó. Olha aí. Ó. O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados. Ó. Se for gula, é sentimento ou é instinto? A maior parte é instinto. Sexo que não seja saudável. De novo, sexo saudável, natural. Sexo que não seja em um relacionamento saudável. Numa situação saudável. Numa coisa compulsiva. Tem a ver com instinto ou sentimento? Ó, tá vendo? Ó, os sentimentos e os sentimentos são os instintos, ó, que evoluem, ó, elevados, à altura do progresso realizado. Realizado por quem? O progresso realizado por quem? Por cada um. Por isso que o evangelho é para a reforma íntima. É você que tem que arregaçar as mangas e fazer de novo. Reto pensar, reto falar, reto agir. Te faz mal a comida do modo que você come e determinada comida que você come? Não consegue controlar? Tira. Te faz mal o modo que você se relaciona sexualmente? Se não consegue controlar? Lá eles recomendam, dá um tempo, se conhece, para, freia, para um pouco o bonde. Eles recomendam lá, passa menos 6 meses para você se entender, saber o que é, porque toda a vida foi desregrado. Olha, se ama para poder amar e receber amor. Transforma o instinto em sentimento. Está batendo aí o texto? Ó? E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu início, o homem e a mulher não têm senão instintos. E aí, ó. Gula. Sexo desregrado. A droga, o álcool e a comida, tudo é gula, né? Boca. Morre pela boca que nem peixe. Aí ele diz, olha, no início o homem não tem senão instintos, mais avançado e corrompido só tem sensações. Ele quer sentir aquele prazer. Ó, só tem sensações. Mas como ele é tão apegado, quando aquilo ali passa, ele não sabe viver uma coisa que veio naturalmente, aconteceu e foi legal, e depois passou, ele se torna escravo, correndo atrás e começa a dedicar grande parte da vida dele àquilo. E quando ele vai ver as coisas que tem sentido na vida dele, os cavalos selados vão passando e ele não consegue mais pegar. Vai ficando mais difícil, né? Aí ele diz, olha, no início o homem não tem senão instintos, mais avançado e corrompido só tem sensações, mais instruído, mas veja, ó, só instrução não resolve não. Ah, eu sei. Ou você se põe a realizar, ou você se põe a fazer, ou então não dá certo. Ele diz, ó, mais instruído e purificado. Mas lá em cima ele falou, o trabalho é realizado. Se você começa um trabalho, era o que o Exildo dizia, o trabalho sobre o trabalho, trabalha, age, faça, comece, se cair, levante, não desista, persista. Esse é o jogo daquela história da lebre, né, do coelho e da tartaruga. O coelho sai correndo e, como minha mãe dizia, quem corre, cansa. E quem anda, alcança. Vá devagar, um dia de cada vez, uma coisa de cada vez, mas não pare, como diz a professora Lúcia Helena Galvão, sem pressa e sem pausa. Decoraram? Aí, vai, fala comigo, sem pressa e sem pausa. Não é legal? Vou continuar, vou cair, mas não vou parar, eu vou levantar, eu vou continuar, eu vou dar continuidade. Tá vendo? Ó? Instrução sem ação não dá. Não dá. Aí ele diz,
E o ponto delicado do sentimento é o amor. Oh, meu amigo, primeiro você vai ter que limpar o sujo. Para depois começar a ver as coisas andarem num novo rumo. Então, tá entendendo por que ele... Tá vendo que ele vai fazendo assim, tipo uma escada, né? E você diz, o mais delicado vai ser o amor. Primeiro você vai ter que limpar tudo de sujo que você acumulou na sua jornada. E aí não quer dizer que só lá no fim, quando você estiver perfeito ou perfeita, que vai achar o amor, não. Quando você começa a limpar, aí lampejos de amor vão surgindo na sua vida. E sabe, você pensa que não é nada, mas você imagina agora, às vezes seu quarto está todo bagunçado, a sua casa está suja, coisas, os espíritos falam muito isso, quem já leu os livros, qualquer livro espírita, principalmente os livros psicografados do Kardec, desorganização tem a ver com energias negativas. Ah, é porque eu sou, minhas coisas tudo bagunçadas, minhas coisas tudo bagunçadas ali, minhas gavetas, é tudo coisa demais. Isso lhe atrasa. É cheio de saco velho, isso lhe atrasa. Não tem um livro, quem já leu sabe, eles falam logo. A espiritualidade, ela é limpa e organizada. Quando? Sempre. Por que é sempre? Porque é perfeito? Não, porque continua, o espírito não para, ele está sempre em ação, ajeitando, reajeitando, melhorando. Quando tem uma dificuldade, repaginando, mas ele não acumula. É um trabalho incessante de aprimoramento. É uma recuperação constante. Tá vendo? São pequenas coisas, detalhes. Procurar fazer o melhor possível. Às vezes é uma besteira. Hoje eu vinha para cá, quando eu passei a mão aqui no rosto, estava um pouco barbado. Eu achei que não era legal. Tira. Se você não achou, tira. Antigamente eu ia para o centro de calção. Aí agora eu tenho, já como eu ando sempre de calção, aí agora para determinadas coisas eu tenho uma calça que é uma calça de botar em cima de qualquer calção. Essa aqui tem outra branca. Aí eu ando com ela no carro. Eu boto aquela calça. Por quê? Porque eu achei que era legal ir de calça. Faça. Se organize, tome banho, sabe? Comece das pequenas coisas, corta certas alimentações, certos hábitos, ama. A melhor forma de mostrar que você ama a Deus, a continuidade do evangelho passado, é tomando bem de conta das coisas que Ele lhe confiou. Uma delas é o seu corpo, a sua vida, as suas coisas, sem apego, zela enquanto está na sua confiança, você é um fiel depositário. Vai limpando sem apego, vai cuidando, se amando. Ah, e tem um problema no relacionamento. Lembre a palavra. Onde tem um problema, tem uma oportunidade. Quanta gente começou num relacionamento que a pessoa é a melhor do mundo? Eu conheci, tem um dos casos mais emblemáticos que eu conheço, que o cara era médico, a menina era médica, casou, lua de mel no Japão. Quando a menina chegou em casa, um dia abriu a porta, caiu flores, ele encheu o apartamento de flores. Aí começou a arranjar plantão demais para ela. Aí quando ela teve um filho, ela queria ficar com o filho, ele já não aceitava, que tinha que trabalhar, conquistar, enricar. E a medicina é uma profissão que a pessoa ou trabalha ou trabalha. Ganha até bem, mas tem que trabalhar muito. Aí quando foi um dia, ela chegou lá do JF, aí o carro dela não estava mais lá. Pensou que tinha sido furtado. Ele foi lá, levou o carro. Ela foi para casa, pegou um táxi, cansado de um plantão, meteu a chave na porta, a chave estava trocada, ele tinha trocado a porta. Aí ela ligou para ele. Aí ela disse, não quero mais você não. E acabou-se. Não quer trabalhar. A lebre, correu, era uma beleza, não é isso não? O mundo é mais da tartaruga. Vai devagar, às vezes aquele era ruim, o bicho é nojento, mas você foi ajeitando, trabalhando, né? Se trabalhando direitinho, devagarzinho, quando vê, melhora. Claro. Mas você teve um trabalho realizado. Paciência, cuidado, zelo. Se você faz isso com relacionamento, por que você não faz com o seu corpo? Por que você não faz com o seu trabalho? Por que você não faz com o que você nasceu para fazer?
Ou vocês acham que isso não tem a ver com a lei de amor? Eu acho que tem. Será que a gente está fazendo isso mesmo? Nós não viemos, isso aí para mim está muito claro, de todas as obras espíritas que eu tive a oportunidade de ler ou ouvir. Nós não viemos para cá para descansar. Já leram isso? Quem já leu isso dos espíritos? Não fala? É repetido. Nós não viemos para cá para descansar. Nós estamos aqui para aprender. E o aprendemos com trabalho. E o trabalho começa cuidando de nós, do que Deus nos confiou, da nossa família, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, da nossa casa, de tudo que é nosso. Cuidar sem ter apego. Porque quem ama, liberta. É ter um amor de cuidar, de zelar como a mãe que cria o filho para o mundo. Zelar e tal, mas se não for, parta. Mas, enquanto estiver na sua responsabilidade, vai tentar fazer o melhor possível. Também tendo o equilíbrio de não querer resolver todos os problemas da vida de uma vez. É um passo por vez, indo devagar, não desistindo, tendo consistência, persistência. O mundo é dos persistentes. Isso também eu vi no Evangelho. Jesus diz isso. O mundo é de quem persiste. É de quem continua. Vai ter altos e baixos, haverá problemas. Tudo que você botar, os problemas não tiram férias, mas continue. Tente ajeitar, peça ajuda quando for muito difícil. Reze, ore, vai dar certo. Então, concluindo, ele diz, né? A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, e aniquila as misérias sociais. Quer dizer, se eu me amo, amando a mim como um ser, parte da criação e tentando cumprir o meu papel, eu demonstro que eu amo a Deus e cumpro o primeiro mandamento. Quando eu me amo, eu estou apto para irradiar amor, ou seja, apto para amar e ser amado. Aí eu faço o segundo mandamento. Qual é? Amar ao próximo como a si mesmo. Como é que você ama o próximo se você ainda não se ama? Se ame e ame. Aí ele diz, aí você tem uma fusão e amar de forma de novo, que não tem apego. Cuidar, zelar, mas saber que tudo pertence a Deus. Que seja feita a vontade de Deus antes da nossa. Mas uma vontade eu já sei, é que eu seja melhor do que eu mesmo a cada dia, sem querer ser melhor do que ninguém. Aí eu chego à lei de amor. Então, dado o tempo, agradecer a vocês esse momento de reflexão para nós, que também eu vou já reescutar, porque eu também não programei nada de falar, né? Eu vou reescutar depois. Então, que Deus nos conceda a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar. Podemos modificar os outros? Acho que não. Às vezes eles se modificam vendo a nossa mudança, nosso exemplo. Quem agora me dá coragem para modificar as coisas que eu posso? O que eu posso mudar? A mim mesmo. De que eu posso cuidar? Do que Deus me confiou. E me dê serenidade para, aliás, serenidade, coragem e sabedoria para distinguir a diferença. Para que na hora que eu tenho que aceitar, eu não vá querer brigar. E na hora que eu tenho que lutar, eu não vá querer me deitar, me esconder atrás da minha preguiça. Isso é importante. Por isso eu encerro agora com a oração no singular. Deus, me conceda a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para distinguir umas das outras. E que seja feita a vontade de Deus antes da minha. Muita paz e boa semana. Em breve a gente retorna.
Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos. No planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos. No planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. E assim será. A felicidade só começa quando cessam as desigualdades, quando todos compartilham o sonho. Não se acaba a liberdade. Este valor, sede perfeito, e nos ensinou esta lição, que somente amor será eterno. Ele está a nossa salvação. Todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos. No planeta onde o amor, Unicamente o amor há de reinar. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar Vamos e acreditar e acreditar.